Uma médica falece na sala de emergência e o que ela experimentou do outro lado transformará sua visão da vida para sempre. Mariana Herrera é seu nome, e ela afirma que sua experiência com a morte revelou algo que a ciência não consegue explicar sobre o que vem após a morte. É o fim ou o início de algo maior. O que Jesus lhe mostrou deixará todos sem palavras. Fique até o fim, pois esta narrativa pode mudar seu destino. Eu sou Herrera e hoje, após tudo o que vivi, sei que a morte não é o fim, mas apenas o começo. Nunca imaginei que minha vida mudaria para sempre. Naquele dia, eu acreditava na ciência, no que podia ser comprovado com dados e evidências. Era médica de emergência, acostumada a ver a morte de perto, a enfrentar a desesperança nos corredores de um hospital, lutando por vidas quando tudo parecia perdido. Mas nunca pensei que um dia a pessoa em questão seria eu, muito menos que morreria e voltaria, com uma mensagem que não posso ignorar. O que vi, senti e experimentei além do limiar entre a vida e a morte desafia tudo o que acreditava saber. Naquele instante, compreendi que a morte não é o fim e que o que há do outro lado é algo para o qual ninguém está preparado. Mas antes de contar o que vi, deixe-me levá-lo ao momento exato em que tudo mudou para sempre. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos parecia. Meu turno no hospital começaria às 6 da manhã. A rotina era a mesma de sempre. Pacientes entrando e saindo. Enfermeiras correndo pelos corredores. Alarmes de monitores soando incessantemente. Eu estava há mais de 6 anos trabalhando em emergência. E nada me surpreendia. Eu tinha visto a dor em sua forma mais crua. Tinha estado cara a cara com a morte, tantas vezes, que isso se tornara quase mecânico para mim. Mas naquela manhã havia algo diferente. Não percebi de imediato, mas algo na atmosfera era diferente. A sala de emergência, que normalmente estava transbordando, sentia-se estranhamente tranquila, como se o hospital estivesse prendendo a respiração antes de algo grande. Às 10h30 da manhã, eu estava atendendo um adolescente com uma fratura no braço. Lembro que o sol entrava pelas janelas e criava sombras no chão. Tudo parecia tão normal, tão rotineiro, até que aconteceu. Sem aviso prévio, senti uma dor insuportável no peito, como se uma força invisível estivesse pressionando meu coração com toda a sua força. Mal tive tempo de dar um passo para trás antes que todo o meu corpo desabasse. Eu não conseguia respirar, tentei falar, pedir ajuda, mas as palavras não saíam. A visão se embaralhou e o som ao meu redor se tornou distante, como se eu estivesse me afastando de tudo. A última coisa que vi antes de cair no chão foi a voz do paciente pedindo ajuda. Depois, a escuridão. Disseram-me que tive uma embolia pulmonar maciça. Um coágulo de sangue tinha viajado para os meus pulmões e bloqueado a circulação. Foi algo inesperado, mas não inexplicável. Os médicos descobriram que eu tinha um distúrbio de coagulação congênito, do qual nunca soube. Meu corpo era uma bomba relógio, e naquele dia, explodiu. Mas o mais impactante não foi a embolia. O mais impactante foi o que aconteceu enquanto meu coração parou de bater. Porque nesses 5 minutos em que os médicos lutavam para me trazer de volta, eu já não estava lá. A escuridão me envolveu completamente. Eu não senti meu corpo. Não ouvia nada. Havia apenas um vazio absoluto, um silêncio infinito. E então algo mudou. Eu estava flutuando, não no sentido figurado, literalmente me elevando. Abri os olhos e a primeira coisa que vi foi meu próprio corpo estirado no chão da sala de emergência. De cima, eu podia ver tudo. Vi meus colegas correndo. Vi o Dr. Morales fazendo compressões torácicas sobre meu peito. Vi a angústia nos rostos dos enfermeiros. Tudo se movia em câmera lenta, como se eu estivesse vendo um filme. Mas o mais estranho foi a paz que senti. Não havia medo, apenas uma calma absoluta, e naquele momento percebi algo aterrador. Se eu podia ver meu próprio corpo, significava que eu estava morta, mas isso era apenas o começo. Porque o que vivi depois me deixou sem palavras. Fique até o final, porque o que descobri além da morte mudará tudo o que você acha que sabe sobre a vida. Eu não sentia medo,
não sentia dor. Apenas uma estranha calma que me envolvia enquanto flutuava sobre meu corpo inerte. A cena ao meu redor era surrealista, como se estivesse vendo tudo de uma dimensão paralela. Vi o Dr. Morales inclinado sobre mim, com o rosto tenso, enquanto fazia compressões torácicas. Vi minha amiga e colega Ana preparando uma dose de epinefrina com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Eu sabia que eles estavam lutando para me trazer de volta, mas eu já não estava lá. Eu estava em outro lugar. Suspensa em uma realidade que não conseguia compreender. O que mais me surpreendeu foi a sensação de leveza, como se o peso do meu corpo não existisse mais. Não sentia fome, não sentia frio, não tinha preocupações. Era apenas consciência pura, observando, sentindo, compreendendo. Mas então algo mudou. Senti uma força me puxando para cima, como se estivesse sendo absorvida por uma corrente invisível. Não era aterrorizante, mas sim, inevitável. E naquele momento, a sala de emergência começou a desvanecer. A luz das lâmpadas fluorescentes se dissolveu, e em seu lugar surgiu uma escuridão imensa, um vazio que envolvia tudo. Não era uma escuridão aterrorizante, mas sim, uma espécie de transição. Eu não estava sozinha, mas também não conseguia ver ninguém. Senti uma presença, algo maior que eu, algo indescritível. E então eu vi uma luz brilhante aparecer à distância. Uma luz que não se parecia com nada deste mundo. Não era o sol, não era uma lâmpada. Era uma luz viva, quente, envolvente. E instintivamente, comecei a me mover ainda. Ou talvez não fui eu quem decidiu avançar, mas sim que a luz estava me chamando. Enquanto eu me aprofundava naquele brilho, senti minha mente se expandir. De repente, compreendia coisas que antes pareciam impossíveis de entender. Era como se todas as perguntas que eu tinha tido durante minha vida encontrassem respostas em um único instante. A existência, o propósito, a conexão entre todas as coisas, tudo fazia sentido. E então, eu cruzei o limiar. O que vi do outro lado desafia toda a lógica. Não era um lugar físico, mas também não era vazio. Era uma dimensão completamente diferente, repleta de cores que eu nunca havia visto antes, sons que não eram sons no sentido tradicional, mas sim vibrações que se sentiam na alma. O ar estava impregnado de uma harmonia tão perfeita que fez com que lágrimas invisíveis percorressem meu ser. E então, uma figura apareceu diante de mim. Eu não caminhei em direção a ela, mas de alguma forma imediatamente soube quem era. Era Jesus. Não como eu o havia visto em pinturas ou esculturas, não como imaginava nas histórias da infância. Sua presença era majestosa e familiar, ao mesmo tempo. Sua luz era mais brilhante do que a de qualquer estrela, mas eu podia olhá-lo sem sentir dor nos olhos. Sua energia era amor puro, compreensão infinita, e em seu olhar senti que conhecia cada parte de mim, cada pensamento, cada dúvida, cada medo, cada erro. E ainda assim, em seus olhos não havia julgamento, apenas amor. Jesus me falou, mas não com palavras. E sim, como uma mensagem que ressoou nas profundezas do meu ser. Ainda não é sua hora, disse-me com uma voz que não era um som, mas uma certeza. Mas antes de voltar, há algo que você deve ver. De repente, o espaço que nos cercava mudou. Eu não estava em um único lugar, mas em muitos ao mesmo tempo. Vi cenas da minha vida como se estivesse assistindo a um filme em múltiplas dimensões. Vi momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos em que havia ajudado alguém sem perceber. Mas também vi os momentos em que havia falhado. Jesus me mostrou a repercussão de cada uma das minhas ações. Vi como um simples sorriso que dei a um paciente uma vez tinha mudado seu dia. E, por consequência, sua maneira de tratar os outros. Vi como cada decisão, por menor que parecesse, tinha um impacto no mundo. Então, entendi que nada é insignificante. Cada ato de amor, cada palavra de encorajamento, cada gesto de bondade, tudo deixa uma marca no universo. Mas o que vi, depois me arrepiou. Jesus me mostrou um mundo cheio de sombras, um mundo em que a humanidade se afastava do amor,
onde a indiferença e o egoísmo cresciam sem controle. Vi pessoas presas em sua dor, incapazes de ver a luz. Vi lágrimas, fome, desespero e o mais perturbador de tudo. Vi como cada decisão tomada com medo e ódio criava ondas que se espalhavam e afetavam muito mais pessoas do que podíamos imaginar. Olhei para Jesus com angústia. Isso é o que nos espera? Perguntei sem precisar de palavras. Sua resposta foi serena, mas firme. O futuro não está escrito em pedra. Cada alma tem a capacidade de escolher, e cada escolha, por menor que pareça, define o caminho. Então, ele me mostrou algo mais. Vi um mundo onde o amor era o guia, onde as pessoas se ajudavam, umas às outras, sem esperar nada em troca, onde a compaixão era a base de cada decisão. Era um mundo brilhante, cheio de esperança, e entendi que ambas as realidades eram possíveis, mas dependiam de nós. Jesus me olhou com ternura e me disse: "Você deve voltar e compartilhar o que viu. Nem todos ouvirão, mas aqueles que o fizerem lembrarão que o amor é a chave." Nesse instante, senti que algo começava a puxar por mim. A luz começou a se desvanecer e uma sensação de vertigem me envolveu. Tentei me agarrar àquele mundo de paz, mas não era minha decisão. O que soube a seguir foi que estava de volta ao meu corpo. Abri os olhos de repente, sentindo o choque elétrico do desfibrilador atravessando meu peito. O doer gritou: "Temos pulso!" E o alívio refletiu nos rostos dos meus colegas. Mas para mim, nada foi a mesma coisa, porque agora sei o que existe do outro lado. E sei que o tempo que temos aqui é mais importante do que imaginamos. Depois de acordar, tudo foi confuso. Senti um ardor no peito, como se algo tivesse me arrancado do vazio e me forçado a voltar. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Apenas ouvia os sons distantes das vozes ao meu redor. "Temos pulso", gritou o doer. "Morales?" Mas eu mal podia entender o que isso significava. Abri os olhos com esforço e vi os rostos dos meus colegas curvados sobre mim. Ana, minha melhor amiga, tinha lágrimas nos olhos. Ela segurava minha mão com tanta força que podia sentir sua desesperação. Ao seu lado, uma enfermeira soluçava em silêncio. Parecia que ninguém conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Sentia a máscara de oxigênio em meu rosto e o zumbido do monitor marcando meus sinais vitais. Foi então que o pânico me atingiu. Eu não deveria estar aqui, porque o que havia experimentado, o que havia visto, não era um simples sonho. Era mais real do que qualquer coisa que havia sentido antes. Meu corpo estava de volta ao hospital, mas minha mente continuava presa naquela visão, na luz, nas palavras de Jesus. Olhei ao redor da sala de emergência, reconhecendo cada detalhe como se fosse a primeira vez que estivesse lá. Mas algo havia mudado. Tudo parecia mais nítido, mais vibrante. Cada pessoa, cada objeto, cada som tinha uma espécie de energia que antes não notei. Era como se meus sentidos tivessem se expandido, como se agora eu pudesse ver além do que antes era visível. Os dias seguintes foram uma mistura de recuperação física e tormento mental. Os médicos me explicaram em detalhes clínicos como consegui sobreviver, como a epinefrina, as compressões cardíacas e o desfibrilador conseguiram me trazer de volta, depois de quase 5 minutos sem sinais vitais. Eles falaram sobre hipóteses neurológicas, sobre possíveis alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Mas eu conhecia a verdade. O que vivi não era uma simples reação biológica. Eu estava em outro lugar, em uma dimensão diferente. E o que vi lá me mudou. Para sempre. Tentei contar, tentei explicar o que havia visto, mas toda vez que abria a boca via descrença em seus rostos. Ana foi a única que não me olhou como se eu estivesse delirando. Ela não disse nada. Apenas acenou como se no fundo uma parte dela acreditasse nas minhas palavras. Mas como explicar algo que não tem comparação neste mundo? Como descrever um lugar onde o tempo e o espaço não existem como os conhecemos?
Como fazer alguém compreender o que é estar na presença de Jesus e receber uma mensagem que não se pode ignorar. Passei noites inteiras relembrando cada detalhe em minha mente, perguntando-me o que deveria fazer. Jesus me mostrou visões da humanidade, de um futuro que dependia das decisões que tomamos a cada dia. Ele me disse que o amor era a chave, que cada ato, cada palavra, cada escolha tinha um impacto maior do que imaginamos. Mas como transmitir isso em um mundo onde o ódio e a indiferença parecem crescer a cada dia? Foi então que algo aconteceu que me tirou de meus pensamentos. Na minha segunda noite no hospital, depois de acordar, não consegui dormir. Fiquei olhando pela janela, vendo as luzes da cidade piscarem à distância. De repente, senti um frio percorrer meu corpo. Não de medo, mas de uma estranha sensação de familiaridade. Virei a cabeça e vi uma mulher parada do outro lado do quarto. Era uma paciente com a bata do hospital, cabelo escuro e solto sobre os ombros. Mas havia algo nela que parecia diferente. Você viu? Não viu? Ela disse, com uma voz tão suave que mal ouvi. Fiquei paralisada. O quê? A mulher deu um passo à frente e soube que não estava imaginando coisas. Sei que você viu porque eu também vi, afirmou com um tom denso, como se o tempo tivesse parado. Quem é você? Perguntei com um fio de voz. Alguém que também voltou, respondeu ela, com um leve sorriso. Mas nem todos nós fazemos isso. Senti um arrepio na nuca. O que você quer dizer? Algumas almas escolhem ficar. Algumas não encontram o caminho de volta e outras não querem voltar. O olhar dela era intenso, como se pudesse ver dentro de mim. Ele te deu uma mensagem. Certo, sussurrou. Minha respiração ficou entrecortada. Sim, admiti. Então você deve compartilhá-la, porque o tempo é mais curto do que você pensa. Pisquei, e num instante a mulher já não estava mais lá. O monitor ao meu lado continuava registrando meu batimento cardíaco. O som do hospital seguia o mesmo. Mas o frio em minha pele era real. Sentei-me na cama com o coração batendo forte. Tinha sido real, ou apenas uma alucinação causada pela minha mente exausta. Mas no fundo sabia a resposta. Aquela mulher estivera lá. E o que me disse não podia ser ignorado. Passei o resto da noite sem conseguir dormir. Não conseguia parar de pensar naquela mulher, em suas palavras, na forma como me olhou. Era como se soubesse exatamente o que eu havia visto. Como se ela também tivesse estado lá, naquele lugar de luz e verdade. Repeti para mim mesma várias vezes que talvez tudo havia sido uma alucinação, um produto da minha mente em recuperação. Mas algo dentro de mim indicava que não era assim. Na manhã seguinte, decidi procurá-la. Levantei da cama com dificuldade e perguntei pelos registros de pacientes da noite anterior. Mas, para minha surpresa, ninguém se encaixava na sua descrição. Não havia nenhuma paciente com aquelas características na sala de emergência, nem na terapia intensiva, nem em nenhum dos quartos próximos. Era como se ela nunca tivesse estado lá. Minha pele se arrepiou ao pensar na possibilidade de que não fosse uma pessoa comum. A partir daquele dia, comecei a notar coisas que antes não via. Pequenos sinais, coincidências impossíveis, momentos em que sentia uma presença ao meu lado. Mesmo quando não havia ninguém no quarto. Não era medo, era outra coisa. Algo parecido com uma certeza silenciosa. Sentia que alguém me guiava, me empurrando a cumprir a missão que me havia sido confiada. Mas como fazer isso? Como falar sobre algo que nem eu mesma terminava de entender? Os dias passaram e fui liberada. Voltei para casa com o corpo recuperado, mas a alma em conflito. Eu tinha sido salva, mas uma parte de mim sentia que havia deixado algo para trás. Algo que ainda não compreendia completamente. Tentei voltar à minha rotina, mas nada era igual. Cada vez que entrava no hospital, lembrava do momento exato em que meu coração parou de bater. Cada vez que olhava para um paciente em estado crítico, pensava no que os aguardava do outro lado. E cada vez que via alguém agarrado ao medo da morte, sentia a necessidade de dizer que a morte não era o fim, mas quem me acreditaria. Foi Ana quem me deu a resposta.
Uma tarde, após o plantão, nos sentamos na cafeteria do hospital. Ela me olhou fixamente, antes de falar. Desde que você voltou, você não é a mesma, disse sem rodeios. Eu vejo isso nos seus olhos, na forma como você fala, em como olha para os pacientes. E o que você esperava? Respondi, soltando um suspiro. Eu vi algo que mudou tudo. Algo que não sei como explicar. Ana sentiu. Então me conte, disse. Talvez você não consiga explicar, mas me diga o que viu. Respirei fundo. Pela primeira vez desde meu retorno, disse, em voz alta. Eu vi Jesus. Ana permaneceu em silêncio. Ela não riu, não fez uma careta de descrença. Apenas esperou que eu continuasse. Então, contei tudo. Desde o momento em que flutuei para fora do meu corpo até a luz, o túnel, a sensação de paz absoluta. Falei sobre Jesus e seu olhar, as coisas que me mostrou. Como cada ação na vida tinha um impacto maior do que podíamos imaginar. Quando terminei, Ana estava com os olhos marejados. Você não é a única, sussurrou depois de alguns segundos. Existem muitas histórias como a sua. Talvez sua missão não seja convencer os céticos, mas falar com aqueles que estão prontos para ouvir. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça por dias. E foi então que entendi. Eu não precisava provar nada. Não precisava convencer ninguém. Apenas precisava compartilhar minha história e deixar que chegasse a quem deveria. A partir daquele momento, tudo mudou. Comecei a escrever o que lembrava, com mais detalhes. Cada sensação, cada imagem. Busquei outros testemunhos e descobri que muitas pessoas ao redor do mundo haviam experienciado o mesmo. Homens, mulheres, crianças, todos com relatos semelhantes. Alguns viam a luz, outros viam a luz. Entes queridos esperando e outros viam algo mais. Embora minha experiência tenha sido de paz, eu também senti o peso do aviso. Nem todos voltavam com a mesma história. Alguns retornavam com visões de escuridão, de desespero, de lugares onde a ausência de amor era absoluta. Percebi que o que havia visto não era apenas uma mensagem de esperança, mas também um aviso. Jesus me mostrou 2 futuros possíveis para a humanidade. Um onde o amor guiava as pessoas, e outro onde o egoísmo e o medo dominavam. E a diferença entre ambos não era um destino predeterminado, mas uma escolha. Cada um de nós decide, com cada ação, com cada pensamento, a que caminho estamos contribuindo. Então, soube que não poderia ficar calada. Se havia voltado, era por uma razão. Se você está vendo isso, talvez seja porque está pronto para ouvir. Desde o momento em que tomei a decisão de falar, senti um peso sobre meus ombros, uma sensação estranha de responsabilidade. Não podia simplesmente esquecer o que havia visto. Algo dentro de mim me empurrava a compartilhar, mas ao mesmo tempo uma parte de mim sentia medo. O que aconteceria se as pessoas me chamassem de louca? E se pensassem que minha experiência não era mais que uma ilusão do meu cérebro à beira da morte? Mas então, lembrei do olhar de Jesus. Da calma em sua voz quando me disse que ainda não era a minha hora e que eu deveria retornar. Ele não me trouxe de volta sem motivo. Então, comecei a escrever. Não sabia exatamente para quem essa mensagem, mas escrevi mesmo assim. Durante noites inteiras, sentei-me em frente ao meu computador, tentando colocar em palavras o que havia sentido, o que havia visto. Embora não pudesse explicar com lógica, enquanto escrevia, revivia cada detalhe. O momento em que flutuei para fora do meu corpo, a imensa paz ao estar na luz, a presença de Jesus e a mensagem que entregou. Mas quanto mais mergulhava em minhas memórias, mais perguntas surgiam. Por que algumas almas pareciam ficar presas entre este mundo e o próximo? Por que algumas voltavam com mensagens de amor e outras com avisos aterrorizantes? Percebi que, embora minha experiência tivesse sido reconfortante, havia algo mais que ainda não entendia. Então, decidi investigar. Mergulhei,
em testemunhos de outras pessoas que tiveram experiências de quase morte. Histórias de quem, assim como eu, havia cruzado o limiar e retornado com uma mensagem. E o que descobri me deixou paralisada. Nem todas as experiências eram como a minha. Algumas pessoas descreviam a mesma luz, a mesma sensação de paz e amor incondicional. Mas outras falavam de algo completamente diferente, de um lugar escuro, de seres que emitiam sofrimento, de uma sensação de vazio que parecia não ter fim. Vi relatos de pessoas que afirmavam ter sentido terror puro, como se tivessem sido arrastadas a um abismo do qual mal conseguiram escapar. Isso me perturbou profundamente, porque alguns viam o céu e outros algo que se parecia mais com o inferno. Jesus havia me dito que cada ação tinha consequências, que o futuro não estava escrito em pedra, mas que dependia de nossas escolhas. Então, será que nossa vida determinava o que veríamos após a morte? Queria entender mais. Então busquei em textos antigos, em escritos espirituais de diferentes culturas. Percebi que em quase todas as tradições existia a mesma ideia. O amor como o caminho para a luz, o medo e o egoísmo como o caminho para a escuridão. Então me lembrei de algo que Jesus me mostrou durante minha experiência. Ele me levou a um lugar onde eu podia ver as escolhas humanas como ondas que se expandiam, afetando não apenas aqueles que as tomavam, mas a todos ao seu redor. Ele me mostrou como uma única decisão, baseada no amor, podia mudar uma vida, e como uma decisão baseada no medo, podia desencadear uma cadeia de sofrimento. Compreendi então que a mensagem não era apenas sobre o que há depois da morte, mas sobre como nossas decisões em vida criam o futuro que encontraremos do outro lado. Foi nesse momento que tomei a verdadeira decisão. Não bastava escrever o que vivi. Eu tinha que compartilhar, tinha que fazer com que essa mensagem chegasse a mais pessoas. O primeiro passo foi contar para minha família. Sentia medo de que me olhassem com incredulidade, de que pensassem que tudo era produto da minha mente em recuperação. Mas para minha surpresa, quando lhes falei sobre o que vi, sobre o que senti, sobre as palavras de Jesus, eles ficaram em silêncio. Não havia ceticismo em seus olhos, apenas espanto. Minha mãe foi a primeira a falar, com a voz trêmula. Me disse: "Sempre acreditei que há algo mais após a morte. Mas o que você diz torna isso ainda mais real." Meu pai, um homem que raramente falava sobre espiritualidade, assentiu em silêncio. Então compreendi que essa mensagem já estava fazendo seu trabalho, mas não podia ficar apenas no meu círculo próximo. Então eu conversei com mais pessoas. Colegas do hospital, amigos de infância, conhecidos que por algum motivo senti que precisavam ouvir isso. E quanto mais eu falava, mais percebia que muitas pessoas tinham experiências similares, mas permaneciam em silêncio por medo de parecerem ridículas. Uma noite, depois de contar minha história para um pequeno grupo, um homem se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Ele me disse que havia perdido sua esposa há 1 ano e que vivia atormentado pelo medo de nunca mais vê-la. "Mas se o que você diz é verdade", murmurou, "então ainda há esperança." Foi aí que entendi o que Jesus me pediu. Não se tratava de convencer ninguém. Não se tratava de impor uma verdade. Era sobre dar esperança a quem precisa. Era sobre lembrar às pessoas que a morte não é o fim, que cada ação importa, que o amor é a chave para o que vem a seguir. E então, compreendi a última parte da mensagem. Jesus não apenas me mostrou o que há depois da morte. Ele me mostrou o que ainda podemos fazer enquanto estamos aqui. Ele me mostrou que cada vida tem um propósito e que cada pessoa tem a capacidade de iluminar o mundo com suas decisões. Desde aquele dia, parei de temer a morte, porque sei o que há do outro lado. E sei que o que realmente importa é o amor. Desde o dia em que decidi compartilhar minha história, minha vida mudou para sempre. Antes da minha experiência de quase morte, eu costumava me preocupar com coisas que agora me parecem insignificantes. Eu me angustiava com o futuro, com o que os outros diriam, com o estresse do trabalho, com os problemas do dia a dia, que de alguma forma sempre pareciam maiores do que realmente eram. Mas depois de ver o que vi, depois de sentir a paz absoluta daquele lugar, depois de ouvir as palavras de Jesus e compreender a magnitude de nossas escolhas,
entendi que a vida na Terra é apenas uma parte de algo muito maior. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas sim que nossa perspectiva muda. O que antes parecia insuportável agora é apenas um pequeno capítulo de uma história infinita. O que antes parecia injusto agora tem um propósito que talvez não possamos entender de imediato. E o mais importante, o que fazemos aqui deixa uma marca que vai muito além da nossa existência terrena. Desde então, minha missão tem sido compartilhar essa mensagem. Falei com centenas de pessoas que passaram pela mesma experiência, que cruzaram o limiar da morte e voltaram com histórias semelhantes. E o que aprendi é que há um padrão em todas essas experiências. Cada pessoa que teve contato com o além retorna com a mesma verdade. O que realmente importa é o amor, não o dinheiro, não o sucesso, não o reconhecimento, apenas o amor. Porque quando chegar a nossa hora, não levaremos nada além disso. Não levaremos nossas posses, nem nossos títulos, nem nossas conquistas materiais. Levaremos apenas o que damos, o amor que compartilhamos, as marcas que deixamos nos outros. E o mais impressionante é que, ao chegarmos do outro lado, não somos julgados por um castigo divino, mas pela clareza com que podemos ver o impacto de nossas ações. Lembro-me de quando Jesus me mostrou como cada pequena decisão cria ondas que afetam aqueles ao nosso redor. Naquele momento, e como um simples gesto de bondade, pode mudar a vida de uma pessoa. Como uma palavra de incentivo pode impedir que alguém desista. Como um ato de amor pode ter consequências que se estendem por gerações. Mas também vi o contrário. Vi a dor que causamos com nossas palavras e ações quando agimos a partir do medo, do egoísmo ou da indiferença. Vi como a falta de esperança se espalha quando escolhemos ignorar o sofrimento dos outros, e entendi que a cada dia, em cada instante, estamos escolhendo entre dois caminhos, o caminho do amor e o caminho do medo. Desde que retornei, tento escolher o amor em tudo o que faço. Isso não significa que sou perfeita, não significa que nunca cometo erros, mas a cada dia, ao acordar, lembro das palavras de Jesus. Cada escolha importa. E com essa frase em mente, faço o meu melhor para viver com propósito, para tratar os outros com compaixão, para deixar uma marca positiva neste mundo. Sei que há muitas pessoas que temem a morte. Sei que há aqueles que vivem com ansiedade, com medo do desconhecido, com a incerteza do que acontecerá quando seu tempo nesta terra terminar. Mas quero que ouçam isso com atenção. A morte não é o fim. Não há nada a temer. O que há do outro lado é mais bonito do que podemos imaginar. E se você chegou até aqui, se estas palavras ressoaram em você, talvez não seja uma coincidência. Talvez, como me disse aquela mulher naquela noite no hospital, o tempo é mais curto do que acreditamos. Talvez seja a hora de começar a viver com mais amor, de perdoar mais rápido, de soltar o rancor, de valorizar mais aqueles que nos cercam. Talvez seja o momento de lembrar que cada ação conta, que cada palavra deixa uma marca, que cada pessoa que encontramos em nosso caminho está lá por uma razão. Jesus me permitiu voltar para compartilhar isso. E agora esta mensagem é sua. Faça com ela o que quiser. Mas se algo dentro de você sentiu que isso é verdade, se em algum momento desta história seu coração acelerou, se algo em você sabe que há mais do que podemos ver, então, ignore. Porque o amor é a chave. Porque o amor nunca morre. Sou Mariana Herrera. E hoje, depois de tudo que vivi, sei que a morte não é o fim. É apenas o começo. Se esta história ressoou em você, quero convidá-lo a compartilhá-la. Curta este vídeo, comente qual parte mais te impactou e inscreva-se para não perder mais relatos como este. Porque cada vez que compartilhamos essas histórias, ajudamos mais pessoas a encontrar esperança, paz e propósito em suas próprias vidas. A morte não é o fim. É apenas o começo.